Olá, sejam bem-vindos à nossa quinta aula de medidas do esforço. Espero que vocês tenham feito os exercícios, tenham apresentado suas dúvidas para os nossos monitores. Hoje nós vamos tratar da parte de transações. Em cima da padronização que o IFPUG coloca, nós vamos tratar aquela ideia do que o Albrecht colocou de trabalhar entradas, trabalhar saídas e trabalhar consultas. Claro que nós vamos trabalhar um método que é de tirar a subjetividade dessa contagem. Foi uma proposta que o IFPUG coloca e os casos que têm sido aparecidos, que aparecem, o pessoal tem discutido e coloca uma padronização na forma de regras. E são essas regras que nós vamos ver hoje. Então vamos lá, iniciar a nossa primeira transparência. Então, na aula passada, nós vimos a parte de tratamento de arquivos e hoje nós vamos trabalhar exatamente isso. Entradas, saídas e as nossas consultas. E com isso a gente completa a proposta do Albrecht. O IFPUG colocou esses procedimentos em cima do manual que a gente está trabalhando. Vocês têm esse manual como referência, eu disponibilizei ele na biblioteca virtual, então vocês podem pegar e ter uma complementação do que a gente está falando aqui. Nós estamos trabalhando exatamente em cima desse modelinho. Nós vamos determinar o que a gente quer contar, se é um projeto de desenvolvimento, se é uma melhoria, se é uma aplicação já existente. Aí nós colocamos na aula passada esse passo 2, que é identificar o espaço da contagem. Na aula 3, nós trabalhamos aqui a determinação do fator de ajuste. Nós vimos que existe uma série de regras a serem observadas. Claro que vocês não vão decorar isso, mas quando precisarem, vamos pegar o manualzinho e dar uma olhada. Fizemos na 4 a contagem das funções de dados, fizemos os arquivos internos, os ALIs e os arquivos de interface externa. E hoje nós vamos trabalhar a parte de contagem de funções transacionais. Então esse aqui é o nosso objetivo. Funções transacionais. A gente chama de função transacional as transações que a gente tem dentro do sistema. Que o usuário, na verdade o sistema se apresenta para o usuário com coisas que ele entram, consultas que eles podem fazer, saídas do sistema. Então essas são as 3 características básicas que a gente vai trabalhar. Então, o que nós vamos aprender nessa aula? Nós vamos aprender nessa aula aqui como determinar a complexidade de uma entrada, como determinar a complexidade de uma saída e como a gente vai aprender a determinar a complexidade de uma consulta. Essa complexidade aqui vai ser expressa em termos de arquivos e em termos de itens de dados. E existe uma série de regrinhas que nós vamos ter que passar para vocês em relação a isso. Considerando essa figurinha aqui, nós temos aqui a nossa aplicação. Determinei a minha fronteira e eu tenho, do ponto de vista do usuário, entradas externas, saídas externas e consultas. Agora, isso aqui não ocorre só por conta do usuário. Eu posso ter uma outra aplicação que também promova entradas, tenha necessidade de saídas ou também faça consultas. Claro que a gente não pode esquecer que muitas coisas aqui são os ALIs, né, que a gente representou aqui. Mas quando a gente tratar isso como consulta, os arquivos externos. Quando a gente tratar isso como consulta, não está contando ele como arquivo externo. Nós vamos aqui conceituar o que é a complexidade da entrada externa. Vamos conceituar quando é que a gente considera uma saída, quais são as regrinhas que a gente segue, que coisas pode ser considerada uma saída. Vamos conceituar o que é uma consulta, o que é que diferencia uma consulta de uma saída, e vamos apresentar também as tabelas que são referências colocadas para o IFPUG para a gente fazer essa contagem. Então, o primeiro conceito que a gente tem aqui, que eu já toquei quando falamos em arquivos, eu falei assim, não, para incluir, excluir, mas esse negocinho é um pouquinho mais complicado, que é o conceito de processo elementar. Processo elementar é a menor unidade significativa para o usuário. Então, a atividade do usuário que tem início, meio e fim. Então, pode ser incluir num arquivo, pode ser alterar um dado, mas também pode ser fazer um lançamento contábil já jogando isso nas suas contas correspondentes.
Então, eu não queria que vocês ficassem com a ideia que um processo elementar é um processo ligado à informática, tipo incluir, excluir, alterar. É mais que isso. É um processo ligado à atividade do usuário, é quando a atividade dele inicia e fim. Então, ele deve ser completo e deve deixar sempre a transação num estado consistente. Ou ela acabou, ou ela ainda não iniciou. O IFPUG, para a gente poder diferenciar melhor isso aí, criou uma tabelinha que coloca isso em termos de intenção que a gente tem na transação. Então, essa tabela, ela vai servir de base para a gente fazer a nossa análise. Vocês têm aqui, tópico é o que eu vou observar. Como características que eu tenho que observar, primeiro, se ele altera o comportamento do sistema. Segundo, se ele só mantém um ou mais arquivos internos. Ou se o objetivo é apresentar informações. Com relação à entrada externa, a intenção primária, ou seja, a intenção principal dele é exatamente alterar o comportamento do sistema. Também, como intenção primária, a gente altera o comportamento do sistema quando entra com alguma coisa de controle, algum comando de controle que a gente coloca, continua a transação, de coisas desse tipo. A intenção primária, transação de entrada e saída, normalmente é manter um dos arquivos internos. Ela pode alterar, pode fazer alguma apresentação de informação. Então, embora não seja a atividade fim da entrada. Com relação à saída, aí nós já temos o seguinte, a operação é feita, né, mas não é a intenção primária, quer dizer, eu posso alterar o comportamento do sistema, mas o objetivo principal não é esse, o objetivo é apresentar dados. Ela pode ser feita, eu posso ter uma função, eu posso manter um arquivo, mas não é o comum. E a intenção primária é exatamente fazer a apresentação de informações. O arquivo externo, consulta é uma consulta. Ela não deve fazer nenhuma transformação, fazer nenhum processamento. A intenção é mostrar, a partir de uma informação, colocar uma série de... uma entrada externa, então, é um processo elementar, que coloca as informações que vem de fora da fronteira da aplicação. Então eu tenho a minha aplicação e eu coloco informações para dentro do sistema. Então isso é uma entrada externa, esse fluxo é uma coisa importante. O objetivo principal aí é manter um ou mais arquivos lógicos. Eu posso ter algumas regras, fluxos de comandos que alterem o comportamento do sistema, alterem o seu fluxo, e normalmente provoca inclusões, exclusões e alterações. Então a gente tem que olhar na minha especificação, se eu vou ter inclusões, se eu vou ter alterações, coisas dentro do sistema. Então, entrada externa é o fluxo, assim, detalhando, só o fluxo de informações de fora da fronteira da aplicação para dentro da aplicação. Caso contrário, já não posso caracterizar como uma entrada. Essa função normalmente é feita através de um processo lógico, então vocês têm que ter na cabeça o seguinte, existe um processamento. Se existe um processamento, o fluxo de informação é de fora para dentro, então é uma entrada externa. Existe, o que eu estou chamando de processamento? Normalmente crítica, cálculo, algumas referências a outro dado, ou seja, envolve às vezes uma busca. As informações de controle podem alterar o fluxo, normalmente não vão mexer com arquivos, mas também são consideradas entrada. Elas se caracterizam normalmente por inclusões, alterações de registros, alguma janela que permite adicionar e excluir ou alterar registros. Às vezes você vai abrir uma janelinha, você está trabalhando e clica em alguma coisa que abre uma janela para entrar com novos dados. Essa nova janela também é uma entrada, que tem que ser contada. Então, o que não é entrada? Que para isso aqui foi causa dúvida, e houve um fórum de discussão, foi colocado no manual do FPUG, que isso aqui não vai ser considerado entrada. Menus, quando você apresenta menu e o cara faz uma seleção, vocês poderiam confundir, por exemplo, que o menu seria uma entrada de controle, vai alterar o fluxo, mas nesse caso aqui não é. Telas de login, filtros para relatórios e consultas, nós vamos ver que isso aqui vai ser considerado na consulta, e às vezes quando você tem
várias maneiras diferentes de você executar a mesma lógica de entrada. Então a gente considera isso como uma entrada. Aliás, perdão, a gente considera como uma entrada, mas as diversas lógicas nós não vamos ter que contar várias vezes, tá? Então a gente não considera como entrada cada uma dessas lógicas. Para identificar uma entrada, o que a gente faz? Primeiro, verifica os processos elementares. Existem um conjuntinho de regras que foram convencionadas. A primeira regra, os dados, claro, devem vir de fora para dentro. Isso aqui é básico. Se o dado não vem de fora para dentro, não pode ser uma entrada. É uma entrada de dados que for uma informação que não modifica o comportamento do sistema, deve ter no mínimo um ali. Ou seja, se a entrada de dados não modificar o sistema, a gente faz a contagem como se fosse uma entrada. Regra 3. Um processo elementar identificado para ser contado como uma entrada, pelo menos numa das seguintes opções. A lógica do processamento é única e diferente nas demais entradas. Então, para cada lógica de processamento, eu conto uma entrada. O conjunto de dados elementares identificados é distinto do conjunto identificado de outras entradas. Eu tenho uma entrada com um determinado conjunto de dados, nome, endereço, telefone. Se eu tiver dados também referentes a empregados, mas em outra entrada, por exemplo, time, cargo, eu vou contar isso como outra entrada. Como é que eu vou determinar a complexidade da entrada? Aqui é que está o pulo do gato. Aqui é que existe a padronização. Determinar a complexidade, igualzinho nós fizemos lá para arquivos, baseado em coisas que a gente conta sem dúvida. A gente chama de arquivos referências e itens de dados. Então eu vou contar para as minhas funções de entrada o número de arquivos referências que eles usam e o número de itens de dados que esses arquivos têm. Os arquivos referências são aqueles que nós identificamos na aula passada, os ALIs e os AIEs, ou arquivos internos, ou arquivos externos, como muita gente chama. E o número de itens de dados. Isso daqui eu vou ter uma tabelinha que foi determinada pelo IFPUG, né, que vai permitir que a gente consiga determinar a complexidade. Para achar os arquivos referenciados, a gente tem um conjunto de 3 regras aqui, aliás são mais, acho que são 5, permite que a gente tire a dúvida. Então, eu vou contar como um arquivo referenciado cada ali que é mantido. Se eu tiver 10 arquivos, já vou ter 10 ARs. Eu também vou contar como AR qualquer arquivo que eu vou ler durante o meu processo de entrada e saída. Se eu tiver uma situação que eu tenha que ler um arquivo, esse arquivo também vai ser contado como arquivo de referência. Eu vou contar um AR para cada ali que seja mantido ou lido durante o processo, né? Muitas vezes você precisa só ler o arquivo. Se você leu, eu vou contar isso como arquivo de referência. Em suma, nós vamos contar todos os arquivos que a minha aplicação está usando, seja para ler, seja para atualizar. E o que é um item de dados? Aqui nós temos que tomar cuidado que existe muita dúvida. Às vezes um item de dados se repete, então o IFPUG determinou várias regrinhas que nós vamos passar aqui. Depois eu vou colocar uma apostilazinha, não é uma apostila, não vamos dizer assim, mas um conjunto de exercícios resolvidos mostrando essa situação. A gente vai colocar isso na biblioteca e esse. Então, um item de dados é um campo único. É um campo único, não é repetido. Então, telefone. Se telefone se repete, eu vou contar uma vez só. E ele é identificado pelo usuário. Cada item de dados atualizado pelo um ali deve ser computado segundo essas 5 regras que tem aqui. Regra 1. Contar um item de dados para cada campo único, não repetido. Então, se eu repetir o campo e tiver informações referidas à mesma natureza, telefone 1, telefone 2, telefone 3, eu vou contar uma vez. Regra 2. O campo recuperado ou derivado pelo sistema, armazenado em um ali durante um processo elementar de entrada e saída, não deve ser contado, né? E se o campo, linhas de comando ou teclas de função,
provém a capacidade para definir a ação a ser tomada. Linhas de comando ou teclas eu devo contar como um campo. Regra 4. Os campos não informados pelo usuário, mas que são atualizados pelo ali ou atualizados num arquivo. Então eu vou contar campos que às vezes não são informados, mas que são atualizados. Então a gente tem que fazer uma análisezinha nisso daqui. Mensagens de erro ligadas a processos lógicos. Então, para cada mensagem de erro, eu vou contar como um item de dados. Então, se você tem uma crítica e essa crítica joga um item de mensagem de erro, cada item que eu coloco, estou colocando como um item de dados. Com isso, eu vou contar os arquivos que a minha aplicação está usando, está aqui, os arquivos de referência, e vou contar os itens de dados que eu levantei, né? Considerando todas aquelas regrinhas que a gente colocou. Não ter campos repetidos, linhas de comando, mensagens de erro. Nós temos ainda a seguinte situação, que é uma regra que a gente tem que colocar aqui, que é a situação de históricos. Quando a gente tem uma situação de histórico, em que eu tenho, por exemplo, nome, endereço, telefone. Se eu tiver que gravar esse histórico com a data de amanhã, eu vou ter uma repetição de campos. Nesse caso é convencionado que quando a gente tem um histórico, a gente soma mais um. Então eu vou colocar um exemplinho desse para vocês, mas seria mais um item de dados. Então está aqui a classificação. Eles podem ser simples. Depois com isso daqui, nós vamos entrar numa tabelinha que vai dar o número de ponto-função para cada entrada. Isso que eu fiz aqui é feito para cada entrada que vocês identificarem. Se vocês identificarem 6 entradas, tem que fazer essa análise para cada uma das entradas. Cada entrada dessas vai ser simples, média ou complexa, e aí a gente vai poder somar. Claro que quando vocês estiverem fazendo isso, vocês podem fazer uso do manual para fazer a coisa certa. Vamos ver então as saídas. Eu vou considerar a saída quando o processo envia informações para fora, né? E mais, toda vez que enviar essas informações para fora e existir um processamento, é considerado uma saída. Se o objetivo é exibir informações. Estou em dúvida? Eu dou uma olhada no processamento. Envolve cálculo. Eu crio o dado derivado. O que é dado derivado? É dado que é obtido a partir de outro dado, ou multiplicando, ou diminuindo, ou fazendo uma operação. Ou coisas que não sejam apenas uma simples recuperação de dados. Se eu tenho processamento, a gente pode considerar sempre como uma saída externa. São atividades do sistema que transformam dados que vêm dos ALIs ou dos ALIs interfaces, e os resultados são exibidos para o usuário. Função de entrada. O fluxo é para dentro. Função de saída, o fluxo é para fora. Conto ou não conto? Tem processamento? Tem, então conto. Uma saída externa pode ser dados transferidos de uma aplicação. Eu normalmente formato, processo e mando para outra aplicação. Pode ser um relatório, que é cada relatório que precisa ser formatado é uma saída externa. Exigiu esforço de programação, existiu processamento, então é outra saída. Se eu tiver 3 tipos de relatórios diferentes, eu tenho 3 saídas externas. Então a gente conta, e é importante fazer no levantamento da especificação quantos relatórios o meu amigo lá, o usuário está pedindo. Então, relatórios online, que não são parte de uma outra saída, mas se ele já é... Você tem um relatório online e depois ele tem a opção de impressão, ele já foi contado. Agora, se ele é só online, ele deve ser contado. Os formatos gráficos, isso aqui normalmente exige um esforço grande de programação. Então é convencionado que a gente conta. Cada formato é uma saída externa e tem que ser tratado independentemente. O gerador de relatórios, se ele é um gerador de relatórios que exige programação da gente, que exige do sistema, então nós contamos. Agora, considerado como uma saída externa. Agora, quando a gente tem um produto tipo SQL para gerar relatório, aí não existe esforço de programação por parte do nosso usuário. E, portanto, eu não vou contar. Para identificar a saída externa, a gente toma como base o seguinte. Primeiro, tem que ter um processamento lógico elementar. Regra 1. Existe pelo menos uma forma matemática ou cálculo. Tem uma fórmula ou cálculo, é saída.
Cria dados derivados, também vamos contar como saída. Mantém, na saída ele atualiza algum arquivo interno? Puxa, era para mostrar alguma coisa, mas ele faz uma atualização. Nesse caso também vou contar como uma saída. Muda o comportamento do sistema? Também vou contar como uma saída. Então essas são as condições para a gente considerar uma saída externa. Não são saídas externas, convencionado que não vamos usar como saída externa. Tela de ajuda, né, aqueles helpzinhos, coisas literais, uma informaçãozinha na forma escrita, que a gente já aparece na tela, aquelas coisinhas amarelas que vocês veem às vezes nas informações. Data, hora, controle de páginas, coisas que são colocadas pelo sistema, né? Relatórios múltiplos com a mesma lógica, então se a lógica é a mesma, eu vou tirar relatórios só que para um departamento, depois para outro departamento, ou seja, o mesmo relatório quebrado, com o mesmo formato, eu não conto. Agora, se eu tiver que alterar o formato, vai me exigir esforço de programação, então eu conto. Então, aquilo que eu falei, ó, relatórios criados pelo usuário com linguagem tipo SQL, ou seja, linguagens dinâmicas, que a gente consegue fazer as coisas, não devem ser contados. Com isso, nós identificamos todas as nossas saídas externas, que devem ser apuradas com muito cuidado, né, com muita conversa com o usuário, verificar realmente as necessidades, não tem que ter pressa, verificar se aquele relatório é aquele mesmo, se ele precisa de mais outro tipo de relatório. Cada identificaçãozinha dessas nós vamos colocar como uma saída externa. Bom, então as saídas externas identificadas, nós vamos precisar ver a complexidade. E a complexidade, nós vamos usar o mesmo conceito. Número de arquivos referenciados e número de itens de dados. O legal desse método que foi colocado pelo IFPUG é que a complexidade vai ser sempre função das mesmas coisas. Arquivos que são usados, que são chamados arquivos referenciados, e itens de dados. Com isso eu construo tabelas, e a partir dessas tabelas eu determino a complexidade, e depois tem uma tabelinha de complexidade que a gente vê quantos pontos funções a gente dá para cada entrada, para cada saída e para cada consulta. Vamos ver como é que seria a complexidade aqui. A complexidade aqui, ó, número de arquivos referenciados, ou seja, quantos arquivos são usados. Então, um arquivo referenciado é qualquer arquivo que a gente já identificou, de interface externa ou alic, né, que foi lido ou mantido no processamento de saída. Na realidade, é a soma de todos os alis externos que foi usado naquela entrada, naquela saída. Né? Se a saída usou isso e isso, quantos eu usei? Tantos. Então, o número de arquivos referenciados para esta entrada é de X arquivos de referência. O item de dados é igualzinho ainda há pouco. Entrada, o conceito é o mesmo. Então, contar como itens de dados cada campo não repetido. Só que lá o campo entrava, né, participava de fora para dentro. Aqui a gente está contando os itens de dados que saem pela fronteira da aplicação. Agora, se o mesmo item de dados, entra e sai, ele não deve ser computado duas vezes, deve só uma vez. Então, regra 2, contar como um item de dados se a aplicação enviar mensagens de resposta para fora da fronteira, indicando o erro ou sucesso do processamento. Então, eu tenho um processamento e eu mando uma mensagem de erro ou sucesso do processamento, cada mensagem de erro é somado como um item de dados. Regra 3. Um campo recuperado ou derivado pelo sistema e armazenado num arquivo e não cruzar a fronteira não deve ser contado. A gente está falando de saída externa. Se o item de dado não sai, não conta. Né? Se você usou internamente na tua aplicação, é teu programa. Calculou o salário, calculou quanto é que você tem de imposto a pagar. Mas a saída é só o imposto, você só vai contar o item de imposto, o valor do imposto, é um item. Então os dados que são usados durante o processamento, eles não são contados. Bom, então está aqui a tabelinha, igualzinho nós tivemos na entrada, né, nós temos na saída externa. Então eu tenho aqui os meus arquivos de referência, 1, 2, 3 ou mais arquivos de referência, e aqui estão os itens de dados.
Então, pela simples contagem, eu determino se ele é simples, médio ou complexo. Bom, então vamos ver como é que nós trataríamos as consultas, né? O outro elemento que nós temos lá, segundo o Albrecht, que foi mantido, é a consulta externa. A consulta externa é uma combinação de uma entrada com uma saída de dados. Normalmente a gente entra com a chavinha lá, né? A gente entra lá com matrícula e sai um montão de dados da pessoa. Sai nome, endereço, telefone, a gente recupera informações de um arquivo a partir de uma entrada. Uma consulta externa é uma combinação de entrada e saída de dados, onde a entrada de dados causa uma saída de dados, né? A lógica de processamento de consulta é a gente sempre vai se referenciar a um arquivo interno e na consulta aqui tem uma característica importante que vai fazer a diferença da saída externa. Na consulta não existe processamento no sentido usuário, ou seja, fórmula matemática, crítica. A consulta ela simplesmente devolve. O processamento é técnico de recuperação de dados. Então, não tem processamento no sentido de fazer alteração, fazer conta, processamento de verificação, formatação. Então, é uma consulta. Se caso contrário, é uma saída. Tá? Então está aqui, não deve conter fórmula matemática, cálculo, nem derivados, nem atualizar um ali. Ou seja, é só mostrar mesmo, pegar e mostrar. As seguintes regras devem ser verificadas para a gente ter certeza e ajudar na identificação de uma consulta. O processamento recupera dados de um ALI e de um AE. Então a gente sempre tem aqui, ALI ou AE, ele recuperou os dados. Quer dizer, eu entro com uma chave, normalmente uma chave, se vier do banco de dados, o que a gente chama de um item de acesso, ele vai lá e traz um montão de dados. Não pode conter cálculos, a lógica de processamento, quer dizer, a lógica só de recuperação. Não cria dados derivados. Se criar dados derivados, não é consulta, é saída. A lógica do processamento elementar não mantém nenhum ali, ou seja, não faço nenhuma atualização. Se fizer uma atualização, a gente tem que ver. Pode ser que seja parte de uma saída ou ainda pode ser uma entrada. Se eu tiver saindo com informação e nessa saída ser obrigado a fazer alguma atualização, é a saída. Agora, se no processo elementar eu simplesmente atualizo ou entro, então é uma entrada. A lógica, o processo não altera o comportamento do sistema. Ou seja, é única e exclusivamente recuperação. Mas alterou o comportamento ao sair naquela consulta. Aquilo provoca uma mudança de estados. Vamos chamar outra lógica fora da apresentação, então a gente tem que estudar se é uma saída ou se é uma entrada. Então viram que a consulta limita bastante isso daí. São consideradas consultas externas. Processo de recuperação de dados que vai buscar dados numa base. Né? Então eu peguei dados numa base. São consideradas também consultas as telas de logon, é claro. A tela de logon você entra com o nome, você entra com a senha e ele te abre o sistema. Ele recupera, né, uma consulta. Aqui tem uma divergênciazinha porque o logon normalmente troca o status do sistema, troca o fluxo. Né? Então a gente considera o logon aqui como uma coisa à parte. Telas de help, que você simplesmente recupera informações quando é solicitado uma ajuda. Telas que mostram o que será removido. Eu tenho assim, olha, se você fizer isso, eu vou fazer determinada ação. Telas de menus que permitem informar parâmetros para consulta de uma tela escolhida. Então a gente está colocando também isso como assim, entre com o parâmetro. Na verdade, quando você entra com a tela de menu para entrar com parâmetros, é como se você estivesse entrando com uma chave. Tem a tela de menu, entre lá com a matrícula, coloca o CPF, é até dentro da mesma lógica. Então isso aqui também é considerado como uma consulta. Não são consideradas consultas. Aquelas telas de menu, tipo ícone, né, que você só vai selecionar a tela, uma tela para outra. Isso aqui, na verdade, é uma lógica da execução do programa. Dados derivados. Isso aqui eu já coloquei, mas a gente... documentação online, assim, não a documentação de help, mas a documentação que você solicita online.
Sistemas de teste, coisas que você tem para testar sistemas tutoriais. A gente não considera isso como consulta. Essas são as coisas que são acertadas e que estão dentro do nosso manual de... Na consulta, segue a mesma lógica que nós tivemos para entrada e para saída. Eu vou ver os arquivos referenciados, ou seja, que arquivos eu usei nessa consulta, e depois os itens de dados que eu tinha nessa consulta. Eu vou ver aqui o total de ALIs, o total de interfaces lidos para poder efetuar a consulta, e cada cara desses é um arquivo de referência. Está aqui as duas regrinhas, que são muito simples: contar um arquivo de referência para cada arquivo que vocês leiam, contar um arquivo de interface externo para cada coisa que a gente leia. Quero lembrar aqui que arquivo é um conceito usuário, não é arquivo de processamento de dados. Pode até ser, por coincidência, que o arquivo do usuário seja o arquivo de processamento de dados. Arquivo aqui no sentido de depósito de dados que o usuário identificou. É só vocês darem uma olhadinha lá na aula 4. Um item de dados, assim como nas outras situações, contar um item de dados para cada campo reconhecido pelo usuário não repetitivo. A gente não trabalha com repetição, né? Então, se a matrícula aparece 2, 3, 4 vezes dentro do meu arquivo de referência que eu estou usando, eu vou contar uma vez só. E outras informações aqui. Então, vamos lá. Contar um item de dados para cada campo reconhecido pelo usuário e não repetitivo que atravessa a fronteira da aplicação. E é requisitado para definir quando, o que e como os dados serão recuperados ou gerados. Se aquelas coisinhas de entrada, entrar com a chave, também é contado como item de dados. Regra 2. Contar um item de dados para cada campo reconhecido pelo usuário não repetitivo que sai pela fronteira da aplicação. Se um item de dados entra e sai várias vezes, por exemplo, vou recuperar o dado pela matrícula. Aí na hora que sai a matrícula novamente, eu não vou contar essa matrícula 2 vezes. Eu vou contar essa matrícula uma vez só. Então a regra 4 é contar os itens de dados para a mensagem de fora da fronteira. Quando eu tiver mensagens indicando erros, eu vou contar também como um item de dados. A regra 5. Contar um item de dados para a habilidade de aplicação e definir uma ação. Se eu tiver vários métodos e tiver que definir um método, eu vou contar como um item de dados. Não deve ser contados literais, paginação, variáveis, sinalizações, coisas diretas do sistema, igualzinho nós fizemos na saída. A gente sempre deve colocar como um item adicional quando eu tiver que mandar alguma mensagem de erro ou algum campo de confirmação. Igualzinho nós fizemos na consulta externa. Então, o fundamental aqui é identificar se você está fazendo uma entrada, uma saída, uma consulta. E tal qual nós fizemos nos outros, está aqui, ó, os itens de dados e os arquivos de referência. Eu entro e vejo isso daqui. Com isso daqui, nós determinamos a complexidade. Observa que nós estamos trabalhando com simples, médio e complexo em todas as situações. Claro que quem fez esse manual, o pessoal que institui isso, colocou uma margem de segurança. Então vamos determinar agora o número de pontos função para cada função. O número de pontos função é baseado na complexidade, igualzinho nós fizemos para os arquivos. Se eu tenho uma coisinha simples e é uma entrada, vale 3 pontos funções. Se eu tenho uma entrada e uma média, vale 4 pontos funções. Se eu tenho uma entrada e a complexidade é complexa, 6 pontos funções. Essa análise aqui a gente faz para cada um das entradas e saídas, né? E depois eu totalizo. Se eu tiver 10 entradas com 30, simples, com 3 eu vou ter 30 pontos funções. Se eu tiver uma consulta média, bom, então agora eu tenho 30 mais 4, 34 pontos funções. Então a gente é baseado nessas tabelas que a gente calcula o ponto função. Aqui eu coloquei uma tabelinha com tudo, para vocês verem que a complexidade ela está sendo tratada de maneira uniforme para o arquivo, para a entrada, para a saída, então está aqui a tabelinha. Então, levantei o número de itens de dados, levantei o arquivos de referência, eu fecho isso daqui. Então a gente consegue ver quantos pontos funções a gente tem aqui. Claro que esse trabalho é um trabalho de paciência de fazer o levantamento a partir da especificação. Então verifica-se a complexidade e o peso multiplicado pelo número de elementos contados na mesma complexidade. Isso vai dar o total de pontos funções. Eu não gosto muito de sigla, mas é o TPF, é o total de pontos função.
Se nós estamos fazendo um projeto de desenvolvimento, o ponto-função tem que ser calculado para a aplicação e também para as modificações que a gente vai fazer. Tem que ter paciência de contar quantos arquivos eu vou mudar, qual é os programas complementares que eu vou ter que fazer para poder implementar isso. Isso daqui se chama complementação do ambiente. E essa soma é que vai dar o que a gente vai gastar no ponto-função. Então vamos lá. Então eu vou contar a funcionalidade da aplicação, funcionalidades da conversão pelo usuário e vou fazer aquele cálculozinho chato da aula 3, que é o valor do ajuste, se vocês estiverem trabalhando com ajuste, que eu já falei que aquilo, a partir de 2002, passou a ser opcional. A FCUG está trabalhando numa maneira melhor, deve sair uma nova norma dentro de breve para tratar essas coisas não funcionais, tratar aqueles 14 aspectos. Então a nossa fórmula final do cálculo fica assim: se tiver que implementar e implantar, número de pontos funções no desenvolvimento, número de pontos funções brutos, isso aqui soma e multiplica pelo fator de ajuste. E com isso eu tenho o total de pontos funções. E até a próxima aula nós vamos fazer uma reforção e principalmente não esqueçam de fazer os exercícios. A gente só sedimenta quando faz exercício. E aí a gente tem dúvida. Tendo dúvida, está aprendendo. Boa sorte, mãos à obra. Se gostou desse vídeo, clique em gostei. Compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal.